Bem-vindo à quarta temporada do Portcast, o conhecimento que vem de dentro das paredes da escola e chega até você. No episódio de hoje, os alunos Lucas, Enzo e Lara conversam com a doutora Lígia Curaza sobre a biologia no dia a dia e curiosidade. Eu sou a Lara. Eu sou o Enzo. Eu sou o Lucas e a gente é do Colégio Portinari Pretoriano. Estamos aqui com a Lígia para conversar um pouco sobre biologia no dia a dia. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite e espero atender as expectativas de vocês aí. Bom, para começar, eu gostaria de te perguntar o que te inspirou a escolher a biologia como profissão e qual foi o início da sua carreira? Olha, a minha paixão pela biologia é desde a minha infância. Eu sou apaixonada por animais e a partir daí comecei a prestar um pouco mais atenção nas coisas. Sempre fui muito curiosa e gostava muito de observar o comportamento dos felinos, principalmente. Eu tive vários gatos, adoro gatinho, mas a minha paixão realmente eram os tigres, eram os leões, né? Achava aquilo muito fantástico. E a partir daí, dentro da minha curiosidade toda, a gente começa a pesquisar sobre e a partir daí nasceu então essa paixão pela biologia. E no meu ensino médio, mais ou menos na época de vocês, aí do primeiro ano do ensino médio, foi quando eu tive contato com genética e aí abraçou de vez, né? Foi onde eu me apaixonei pela genética. Falei, então eu vou ser geneticista. E foi assim que eu me tornei doutora em genética. Legal, Lígia. E assim, biologia é uma área muito abrangente, né? Sim. E é uma área que, assim, a biologia aparece em pesquisas, aparece em laboratórios, notícias, né? Só que também ela pode aparecer no nosso dia a dia, né? Exato. E a gente queria que você comentasse um pouco como ela pode aparecer no dia a dia sem que a gente perceba. Olha, em tudo. Se você pensar no pão fermentando em casa ou na padaria, você tem o processo biológico acontecendo ali. Quando a gente toma um medicamento para dor de cabeça, por exemplo, você tem uma ação, uma interação medicamentosa com o seu organismo e ali tem um processo biológico acontecendo. Dentro das variações, né, de todas essas variações climáticas que nós estamos tendo, são processos biológicos em resposta a ações que a gente enxerga no decorrer, ou às vezes nem enxerga. Algo pequenininho que foi mexido ali, que às vezes as pessoas nem imaginam a importância que aquele segmento tem, de um pedacinho de mata, de um pedacinho de um determinado espaço, às vezes no quintal de casa. E você não tem ideia da biodiversidade que tem ali, do contexto que tem ali, e aí você acaba sumindo com aquele pedaço, faz um cimento, né, coloca uma lajota, e aí você nem imagina todas aquelas vidas que estavam envolvidas naquele pedacinho. Sim, e entrando mais nesse assunto de biodiversidade, por que ela é tão importante para nós e para o planeta? Quando a gente fala em biodiversidade, a gente fala, pensa num Lego, que você tem um monte de pecinhas e quanto mais peças você tiver para encaixar, mais você consegue montar algo diferente. Um robô, por exemplo, com vários equipamentos. Então, a biodiversidade, como o próprio nome diz, né? Bio, vida, e diversidade é contudo, aquela quantidade de vidas, seja animal, vegetal, micro-organismos, não importa qual a forma de vida, mas quanto mais vidas você tiver envolvido naquele determinado espaço, ou seja, quanto maior a biodiversidade, maior é a probabilidade de equilíbrio dentro do nosso ecossistema, dentro do nosso planeta.
E nos dias de hoje, o ser humano, ele tá cada vez desmatando mais, poluindo mais e sem pensar nas consequências. E às vezes pequenas ações que a gente tem através do nosso dia a dia mesmo podem acabar prejudicando o ecossistema, a natureza. Você poderia falar um pouco disso? Quando a gente pensa em ecossistema, a gente tem, de novo, uma biodiversidade, né? O exemplo que eu acabei de dar. Mas vamos pensar num processo de um dominó. Quando a gente monta o dominó, já fizeram essa brincadeira? De montar o dominó, e aí quando a gente empurra uma pecinha, aquilo vai caindo uma pecinha atrás da outra. Esse efeito dominó, o efeito cascata que a gente chama, é um efeito que toda vez que alguém vai desmatar alguma coisa, quando alguém vai interferir numa região dentro de um espaço que até então ninguém tinha metido o bedelho ali, vamos brincar assim, a gente tem o quê? Você mexe, retira, vamos imaginar, você retira uma determinada planta, ou você retira um determinado animal. Quando você remove um determinado animal ou uma planta, você interfere na vida de outros animais que dependiam dessa planta ou desse animal. Então, eu tenho o animal que se alimenta daquela planta, eu tenho outros animais que vão predar, e aí, quando eles vão lá em busca do determinado alimento deles, já não tem mais, né? Então, a gente precisa começar a pensar no ecossistema como se fosse uma orquestra. Quando a orquestra, estão todos os músicos tocando a mesma música, a gente percebe a sonoridade daquilo, todo mundo tocando o mesmo ritmo. Quando alguém desafina, todo mundo percebe. Infelizmente, na natureza, nem todos nós temos essa capacidade de percepção. Quando a gente move alguma coisa ou retira alguma coisa da natureza, e muitas das vezes sem segundas intenções. Às vezes faz porque não tem ideia realmente do que está fazendo. Mas tem gente que faz isso sabendo do prejuízo. Então, quando a gente faz todos esses processos e acabam deteriorando essas coisas, você cria esse efeito cascata. E quando você cria esse efeito cascata, você impede com que a natureza ela volta a se restabelecer. Ou seja, às vezes você retira alguma coisa do ambiente, aquele ambiente ele se reestabelece e volta a entrar em equilíbrio. Mas às vezes, por mais anos que passem, ele não consegue entrar em equilíbrio sozinho, porque você às vezes removeu uma peça-chave. Então a gente precisa tomar muito cuidado com essa questão, que eu costumo brincar, que quando a gente mexe em alguma coisa, às vezes fede, né? Então, precisa tomar um pouquinho de cuidado com o que você vai mexer, que às vezes dá ruim. Então, tem uma frase que eu gosto muito, que diz assim, que Deus perdoa tudo. Os homens, às vezes, perdoam, mas a natureza não perdoa nunca. Então, a gente precisa pensar um pouquinho em relação a tudo isso. E cada vez mais o tempo vai passando e as nossas ações vão tendo cada vez mais características a um longo prazo, porque se continuar persistindo no erro, alguma hora vai dar ruim. E com certeza haverão várias consequências no futuro, não só para nossas gerações, mas para gerações futuras. E eu acho que ainda dá tempo de tomar algumas providências para tomar cuidado para que não vire uma causa tão grande, um impacto tão grande para o meio ambiente. Não só para ele, quanto para estudos, porque além disso, que o ser humano já está desgastando as áreas, já tem as causas naturais. Exato.
Então, você pode dar algumas dicas de coisas que a gente pode contribuir para que não piore a situação? Pequenos hábitos no nosso dia a dia. Olha, Lara, existem inúmeras coisas que nós, no nosso dia a dia, a gente pode estar fazendo em casa, que às vezes até pensa assim, mas só eu que estou fazendo, mas se todo mundo fizesse, mas se a gente não pensar em começar, mesmo que seja uma gotinha no oceano, é importante que a gente dê continuidade e tenha cuidados. Uma coisa simples que a gente pode fazer em casa, que é cuidar do seu próprio lixo. Os resíduos sólidos, né, que nem sempre aquilo que a gente chama de lixo realmente é lixo. Os resíduos sólidos, a maioria deles tem condições de serem reciclados. E o que a gente precisa? A gente precisa separar. Então, a partir do momento que a gente conseguir em casa separar esse lixo, separar essas peças que podem ser renováveis, a gente vai ter um contexto muito importante, que é a vida útil dos aterros sanitários. Nós, como cidadãos, a gente tem que entender a questão do lixo, porque é muito fácil, a gente põe a sacolinha lá na rua, o caminhão do lixo passa, e aí você, me livrei do meu lixo, né? Meu problema eu já resolvi, agora é problema do lixeiro. E não é bem assim. Quando a gente coloca nosso lixo lá na rua para coleta, existe um lugar que vai receber isso. Então, se nós tivermos a consciência de separar em casa, façam um teste para vocês verem quanto que muda a quantidade de lixo que você põe lá na rua. Se você começar a separar esse lixo, você vai verificar que existem aquele lixo que não tem como mesmo, que é aquele lixo que sai do banheiro, aquele lixo que muitas vezes não tem o que fazer com ele. Mas a maioria, potes, plásticos, PETs, garrafas, vidros, que você simplesmente joga lá no seu lixo, você poderia sim separar. E aí, quando eu falo de vida útil dos aterros sanitários, eu estou falando de um lugar onde recebem esse lixo e que ali vai havendo um processo de decomposição, e aí todo mundo sabe que existem períodos de decomposições desses elementos por muitos e muitos anos. Então você tem, lotou aquele aterro sanitário, vão ter que fazer outro, ok, é outra área que você vai ter que desprender para colocar lixo, né? Então, acho que é uma das dicas que eu falo. E outra coisa que eu também peço para as pessoas, não jogarem os medicamentos nos ralos, nos vasos sanitários principalmente. Dá descarga, né? Joga lá comprimido, joga lá antibióticos. Então, o que acontece? Esse material, ele vai para o esgoto e ele vai para a rede para fazer o quê? Para ser reestabelecido. Só que a quantidade de antibióticos, de medicamentos que vão para o ralo, acaba tornando o que a gente chama as superbactérias. Os micro-organismos passam a ficar resistentes a tudo isso. Então, a gente tem um outro problema dentro da saúde, que é a questão de você já não conseguir combater aquela determinada bactéria por aquele determinado antibiótico, porque ele já criou resistência, tá? Certo. E Lígia, assim, você comentou sobre o pessoal reciclar o lixo em casa e tudo. Não sei se é de conhecimento geral, mas tem a composteira, né? Exato. Que dá pra fazer em casa e tudo. Você pode explicar pra gente como é que funciona? E até pro pessoal, se o pessoal quiser aprender a fazer, entender em casa,
que pode ajudar, né? O meio ambiente e tudo. Sim. A composteira é um outro processo, é muito simples, requer alguns cuidados. Você poderia reciclar, tornando um adubo, que você pode ter uma horta no fundo da sua casa, você pode ter um vaso que você possa colocar ali para as plantas. A composteira, ela simplesmente você pega os restos da pia. A gente não pode jogar comida, tá? Fica a dica aí pro pessoal que quer fazer compostagem. A comida pronta, ela tem gordura, ela tem sais. Então, isso tudo vai causar um ambiente que a gente chama de inóspito. Então, ali, esse material não vai permitir com que as bactérias decompositoras possam exercer o trabalho delas. Então, você vai criar ali um ambiente de proliferação de fungo, de outras bactérias, vai ficar um mau cheiro e não vai conseguir fazer o papel da decomposição como deveria. Então, o resto dos alimentos processados, cozidos com sal, com óleo, né? É importante que seja colocado, descartado no lixo realmente. Não tem o que fazer, né? Às vezes tem gente que tem animais, o seu porquinho lá que come, né, esses restos, tem outros processos que podem estar envolvidos. O cachorro que, né, acaba comendo a comida, né, não é todo mundo que tem a ração para oferecer para o seu animal. Então seria uma saída para esse, entre aspas, resto de alimento, né? Mas aquela casca da batata, a casca da cebola, tomate, todas as frutas, tudo aquilo que geralmente vai para o lixo comum, que a gente chama, né, que vai para o caminhão do lixo, ele pode sim virar composteira. E aí você tem que ter um lugar reservado, um balde, um recipiente, dependendo do seu volume, né, uma Tupperware, um balde. E aí você pode fazer um consórcio ali com serragem, desculpa. E a serragem de madeira mesmo. Qualquer madeireira que você for, você consegue um pouquinho de serragem e aí você pode fazer essa mistura. É claro que isso não se decompõe do dia para a noite, né? Então o que eu coloquei hoje, amanhã eu já vou pôr na planta. Não, isso vai ter um processo que vai ficar ali em decomposição e você tem que revolver aquilo até que tudo aquilo você já não identifique mais o que é casca da batata, o que é casca da cenoura, da banana, e aí sim você tem o material pronto para ser colocado no seu jardim, na sua hortinha. E mudando um pouco de assunto, como a biologia nos ajuda a entender doenças, pandemias? O biólogo é como um detetive na área das doenças. Então a gente trabalha com o intuito de conhecer todos os processos biológicos envolvidos naquela doença. Muitas vezes a gente tem que ser um pouco de engenheiro para tentar entender todo esse envolvimento com a biologia do indivíduo, do ser humano, a biologia do micro-organismo que está envolvido. E não só na Covid-19, mas em qualquer outra doença que a gente possa pensar, sempre tem um biólogo envolvido no processo. Por quê? Todos esses processos, de novo, se você não entender como que ele vive, como que ele se multiplica dentro da sua biologia, você não vai conseguir nenhum tipo de medicamento para ação, para combater aquilo. Então, quando a gente fala de vacina,
foi uma descoberta gigantesca que aconteceu há muitos anos. E desde que as vacinas foram criadas, nós passamos a erradicar uma série de doenças. Inclusive, a pandemia, ela só foi contida por conta das vacinas. E esse envolvimento é o quê? É o seu sistema imunológico. Então, o nosso sistema imunológico, ele trabalha de acordo com como você prepara os seus soldados. Por que eu estou assimilando isso? Que são os seus glóbulos brancos. Então, os nossos glóbulos brancos, eles têm contatos, né, no nosso sangue lá, no nosso sistema circulatório como um todo, no sistema linfático, enfim. E aí, nesses contatos, nós vamos construindo a nossa imunidade. Então, quando a gente tem a susceptibilidade a alguma coisa, significa que você não tem condições de se defender sozinho em relação àquele patógeno. Então, você precisa o quê? De um medicamento para te auxiliar. Então, a partir do momento que a gente toma uma vacina, é como se eu tivesse treinado os meus soldados contra aquele inimigo. Entenderam? E a partir daí, a eficiência dos nossos soldados é muito melhor, porque ele já está preparado para aquilo. Que o momento em que aquele determinado organismo invadir o seu sistema imunológico, ele já vai estar lá, pronto para se combater. Lígia, agora mudando um pouco de assunto, entrando na genética, ela tá presente em nós, literalmente. Tudo. E você poderia falar um pouco da importância para o pessoal que tá assistindo? Adoro. A genética, tudo que a gente pensar no nosso dia a dia, a genética tá presente. E quando a gente fala de genética, nós estamos falando da concepção daquele organismo. Tudo que tem vida tem material genético. Tudo que tem material genético, nós estamos falando de genética. E com apenas 4 letrinhas, não sei se vocês vão lembrar, mas para que todo mundo se recorde, a citosina, a guanina, a timina e a adenina, né? A com T, C com G, que é o famoso que alguns da mesma desse mesmo momento de vocês, né, do ensino médio ou muitas vezes na faculdade, arrepia falar de genética, porque você ama genética ou você odeia genética, né? Não tem como ser diferente. Mas quando a gente fala de genética, a gente fala de variabilidade. E como que isso pode ajudar ou atrapalhar? Quando a gente fala da biodiversidade, que nós começamos falando da biodiversidade, a biodiversidade só é possível por conta dessa diversidade genética. E da diversidade da montagem dessas pecinhas. O DNA, né, são monômeros que vão se juntando para formar um polímero, né, aquela estrutura que todo mundo conhece do DNA, que é uma imagem comum, acho que para todo mundo. E essa concepção gênica, ela nos favorece ou ela não nos favorece. E a expressão do gene, ela é decorrente do meio. Então, 50% da expressão do gene é decorrente do meio. O que eu quero dizer com isso? Se a gente cuidar do meio ambiente, se a gente viver com produtos saudáveis, se a gente ter uma boa alimentação, uma noite de sono, o que vai acontecer com os nossos genes? Eles serão expressos da sua melhor forma. Quando você induz o seu organismo a determinados medicamentos,
à exposição a drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas, não importa. Você vai, muitas das vezes, estimular genes que estão ali guardadinhos e que eles vão se expressar, eles vão aparecer, porque você estimulou aquele aparecimento. A gente precisa tomar um pouco de cuidado, porque quando a gente tem uma frase, né, que fala, você é o que você come. Já ouviram isso? Sim. E esse você é o que você come é a mais real de todas. Por quê? Se você se alimenta bem, você vai ter uma vida saudável. Se você levar uma vida saudável, você vai expressar os seus genes de forma com que todo o seu organismo trabalhe em harmonia. Quando você não se alimenta bem, quando você não tem uma vida saudável, você pode despertar algumas coisas que estavam ali silenciadas e acabam sendo manifestadas de uma maneira muito ruim, como câncer, tumores, algumas patologias que podem estar relacionadas com a expressão de um gene que estava ali quietinho em você, mas que ele resolveu se expressar. E para você, quais são os maiores desafios que você enfrenta na sua carreira? Olha, acho que os maiores desafios do biólogo como um todo a gente trabalha muito nos bastidores. Então as pessoas não sabem qual é o verdadeiro papel do biólogo. E quando a gente fala de outras profissões de linha de frente, as pessoas conhecem mais. Então, nós biólogos trabalhamos escondidos. E por conta disso, acaba que a gente não consegue mostrar os trabalhos que a gente desenvolve. Eu trabalho na área da saúde. Atualmente estou trabalhando com medicina regenerativa e trabalho com médicos ortopedistas. Então, nesse contexto, todo mundo conhece os médicos ortopedistas, mas a aplicação que o médico faz nas articulações dos pacientes, na tentativa de postergar cirurgias, é o procedimento que é passado por mim lá no laboratório. Então, é só exemplificando uma questão que é uma das coisas que, por falta de conhecimento da atuação, a gente acaba ficando escondido. Tenho vários colegas que trabalham em zoológicos, trabalham com perícia criminal, que trabalham na botânica, na própria genética, enfim... E acaba não aparecendo. E aí, então eu acho que esse é um dos maiores desafios dentro da bio. E assim, para finalizar, que conselho você daria para jovens que sonham em seguir a carreira da biologia? Olha, sejam esponjinhas de conhecimento. A gente precisa sempre, né? Em todas as profissões, a gente nunca para de estudar. Mas por conta dessa questão investigativa, desse olhar curioso, a gente precisa absorver bastante conhecimento. Mesmo porque dentro da biologia, por ter várias áreas trabalhando em conjunto, nós precisamos entender da vida como um todo. Então, acho que o maior conselho que eu te dou é seja apaixonado pela vida, né? E tenha um compromisso com a ciência. Então foi isso, muito obrigada pela presença, foi muito gostoso estar aqui compartilhando conhecimentos e aprendendo sempre um pouquinho mais. Eu é que agradeço o convite e espero
ter contribuído aí com vocês. Gostaram? Então compartilhem o conhecimento e sigam nossas redes sociais. Facebook, Portinari Colégio. Instagram, Colégio Portinari Avaré. Canal do YouTube, Portinari Avaré. E o Spotify, Podcast. Até o próximo podcast.